E aí, pessoal, belezinha? Estamos aí para a nossa quarta e última aula a respeito dos pilares que foram rompidos do Segundo Reinado, né? Fragilizando o Império e dando origem à República Brasileira, né? Então, esse quarto pilar é a questão abolicionista, né? É o fim da escravidão. Como todos sabem, a escravidão ela teve fim oficial, né, com a Lei Áurea de 1888. E é muito fácil a gente memorizar a Lei Áurea, né? São 3 oitos, 1888. Mas existe uma trajetória até lá. Tá? A gente não vai abordar aqui nessa aula toda a questão da trajetória, da luta negra contra a abolição, dos abolicionistas, nada disso. Isso é um tema para outra aula. Tá? O que a gente vai falar aqui é de como o fim da escravidão teve influência na queda do Império Brasileiro. Ok, pessoal? E também não vamos falar aqui, gente, da proclamação da República. Tá? A gente está falando aqui do enfraquecimento do Império. A proclamação da República ela vai ser um assunto futuro para uma outra aula, beleza? Então vamos lá. Esse processo abolicionista ele vai ser importantíssimo porque o Brasil, desde a sua colonização, estava ancorado no trabalho escravo, né? Na mão de obra escrava, principalmente de negros vindo da África, né? Então o tráfico negreiro nos navios tumbeiros era muito intenso, né? Era muito lucrativo e era muito importante para a economia do Império Brasileiro, certo? Dom Pedro II, quando assume o poder, ele vai estar nessa condição, né? Então ele vai ver esse cenário, e ele é um cara filho do seu tempo também, né? Então a família real brasileira ela tinha escravos também, eles tinham essa relação com a escravidão. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma sociedade que está discutindo muito a abolição da escravidão. Né? Então tudo isso vem à tona nesse processo aí do fim da escravidão e fragilização do Império Brasileiro. Né? Para a gente compreender um pouco, então a gente precisa entender os atores que estão aí pressionando o Império. Né? De um lado você tem uma pressão muito grande de fazendeiros ligados à escravidão, né? Dos latifundiários que querem manter a todo custo a escravidão. Né? Então, e esses caras são muito influentes, né? Tanto economicamente quanto politicamente. Eles estão brigando para a manutenção da escravidão no Brasil. Ao mesmo tempo, você tem um movimento abolicionista que é muito forte, né? Um movimento abolicionista que busca o fim da escravidão, né, dentro do território brasileiro. Então esses dois lados estão disputando. Um quer manter e outro quer extinguir a escravidão, certo? E o governo está no meio disso, porque política é isso, né? Você lidar com toda a sociedade. Além disso, nós temos uma influência internacional. Né? Nas Américas, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, certo? E esse processo de abolição da escravidão ele também vem de uma pressão internacional, vindo principalmente da grande influenciadora no Segundo Reinado no Brasil, a Inglaterra. Né? A Inglaterra ela ajudou a família real portuguesa a vir para o Brasil em 1808. Né? Então, quando eles saíram da Europa, saíram de Portugal, lá meio que fugindo de Napoleão, a Inglaterra ajudou na fuga e passou a influenciar muito, né, o Brasil. Inclusive, no processo de independência brasileira, a Inglaterra vai ter muita influência. E a partir de 1830, mais ou menos, a Inglaterra começa a pressionar bastante o Império Brasileiro para que acabe com a escravidão. Tá? Mas isso é porque a Inglaterra era boazinha? De forma nenhuma. Tá? A Inglaterra tinha um interesse muito grande de que os trabalhadores que existissem aqui no Brasil fossem assalariados. Por quê? Porque escravo não ganha salário e não compra produto inglês. Né? E trabalhadores assalariados
vão ter a possibilidade de consumir produtos ingleses, né? Então, essa relação que a Inglaterra vai ter com o fim da escravidão. E ela vai pressionar o governo brasileiro para que isso aconteça, né? Isso aí inicia-se, a gente pode dizer aí, com uma lei chamada Lei de Extinção do Tráfico Negreiro, né? Ela era conhecida como a Lei Feijó, que foi aprovada ainda nas regências, né? Nem era o reinado de Dom Pedro II ainda, ele era uma criança, né? Para quem não sabe mais ou menos do que eu estou falando, pega aquela videoaulazinha bem curtinha a respeito da linha do tempo do Império Brasileiro e entende o que eu estou querendo dizer quando eu falo regências, né? Mas a Lei de Extinção do Tráfico, ela foi aprovada em 1831, né? Que tinha por objetivo acabar com o tráfico de escravos da África para cá, né? Ela foi aprovada, mas não era cumprida, né? Daí vai surgir um termo que ainda é usado aqui no Brasil, que é, a gente diz assim, lei para inglês ver, que é uma lei que existe, mas não é cumprida. A gente tem várias aqui no Brasil, né? E essa é a origem desse termo, né? Então, a Lei de Extinção do Tráfico de 1831 é uma lei para inglês ver. Por quê? Porque ela existe, mas não é cumprida, né? Então, o governo vai ignorar a extinção negreira, né, e tudo mais, e vai manter meio que legal, meio que propositalmente, um tráfico aí meio oficial dos negros, né, apesar da lei existir. E aí, mais ou menos 20 anos depois, 19 anos depois, para ser mais específico, em 1850, vai ser, né, e aí as pressões da Inglaterra continuam nisso tudo, vai ser aprovada uma lei na Inglaterra chamada Bill Aberdeen, né? E essa lei a Inglaterra aprovou de forma unilateral, e a Inglaterra vai dizer assim, ó, qualquer navio negreiro que for encontrado em águas internacionais vai ser apreendido pela marinha inglesa. Certo? Então eles vão perseguir navios negreiros. 5 anos depois, em 1850, é aprovada uma nova lei de extinção do tráfico negreiro, chamada Lei Eusébio de Queiroz, né? E aí ela vai tornar ilegal, né, de uma forma mais intensa, mas não vai ser cumprida de uma forma muito rígida, né, o tráfico negreiro no Brasil. Certo? Então a Lei Eusébio de Queiroz vai ter um importante papel. Ela é considerada dentro do Brasil a primeira lei abolicionista. Nós temos várias, tá? Vamos falar delas. Então, né, seguindo essa linha legal, né, digamos assim, nós vamos ter 21 anos depois, né, a aprovação de uma lei chamada Lei do Ventre Livre, em 1871. Né? O que essa lei vai dizer? Essa lei vai dizer que toda criança nascida de escravos não era mais escrava, ela permanecia livre. Tá? Então ela nascia já com liberdade, ela nascia alforriada, certo? Essa lei, assim como a Eusébio de Queiroz, na prática ela não vai ser muito bem cumprida. Depois a gente vai fazer uma continha e a gente vai entender o porquê. Tá? Logo depois, 14 anos depois, logo não, né? 14 anos é bastante tempo. Em 1885 vai ser aprovada a terceira lei abolicionista, que é a Lei dos Sexagenários, tá? Que ficou conhecida como a Gargalhada Nacional. Por quê? Porque ela é uma lei absurdamente idiota. Ela é uma lei muito ruim. Ela dava a liberdade a todos os escravos acima de 65 anos. Então ela não vai ter nenhum efeito prático. Por quê? Porque muito dificilmente um escravo chegava aos 65 anos. Né? E se chegasse aos 65 anos, ele já estaria muito doente, com a saúde muito comprometida. Então, na verdade, essa lei ela teria um efeito contrário.
né? Ao invés de favorecer os escravos, ela beneficiaria justamente os senhores de escravos, né? Por quê? Porque ele poderia se livrar de um escravo doente com mais de 65 anos. Falar, não, você está livre, vai embora. Né? Então seria, na prática, foi uma lei ridícula aprovada nesse processo, mas é também considerada uma lei abolicionista, né? E aí 3 anos depois nós temos a famosa Lei Áurea, né? A liberdade a todos os escravos de uma forma oficial, né? E extinguindo para sempre o tráfico, a escravidão no Brasil. Né? Então esse processo aí legal, ele vai ser bem demorado, bem lento, porque nós temos aquelas forças que eu falei no começo da aula disputando aí. Vamos voltar agora na lei do ventre livre, né? Então a lei do ventre livre, ela dizia o seguinte, ela dizia que a partir de 1871, toda criança que nascesse de escravas seria livre, mas permanecia sob a tutela do seu senhor até atingir a maioridade, né? Ok, então vamos pensar na prática. Se a Lei do Ventre Livre foi aprovada em 1871 e a Lei Áurea foi aprovada em 1888, nós temos aí um intervalo de 71, 81, 88, 16, 15 anos. 78, 88, não, 16 anos, né? Então, significa que o escravo que nasceu em 1871, no dia após a aprovação da Lei do Ventre Livre, ele completou 16 anos em 1888. Quer dizer, ele não era maior de idade ainda, ele nem tinha usufruído da sua liberdade. E a Lei Áurea veio em seguida e deu liberdade para todo mundo, né? Então, na prática, a Lei do Ventre Livre também não vai ter um efeito de abolição ou de libertação de uma parcela de escravos durante o Segundo Reinado, né? E, voltando para a Lei Eusébio de Queiroz, que também não vai ter um efeito muito prático do ponto de vista do contrabando de escravos, porque ele vai permanecer de uma forma ilegal, né? E o governo também não se esforçava nem um pouco para fiscalizar, certo? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado das aulas aí a respeito da fragilização do Segundo Reinado, tá? Acompanhe as 4 aulas, veja tudo certinho para vocês terem um panorama geral. Mais para frente eu vou postar uma aula a respeito da proclamação da República, né? Então, o que a gente viu aqui? A gente viu como aquelas estruturas do Império Brasileiro vão ser quebradas, né? Todas essas que sustentavam o Império. E essa questão da escravidão é muito importante porque ela vai envolver um setor muito poderoso da sociedade brasileira, que é os latifundiários, né? Os escravocratas, os donos de escravos, que não vão gostar da ideia da abolição da escravidão. Beleza, pessoal? Agradeço a atenção, valeu mesmo. Vamos ler, vamos estudar, pessoal. Muito obrigado, até mais.